No vídeo de hoje, a malandragem. Malandragem nossa de cada dia, de cada clássico, né? Ai, ai, ai. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Boa terça-feira para todo mundo. Peço desculpas, ontem não foi possível, uma série de imprevistos. O dia de gravações também lá do projeto do GNT, que eu já tinha explicado do fim de semana. Não apareci aqui ontem, me perdoe. Espero que você tenha se alimentado da mesma forma e espero que você tenha treinado, como farei hoje. Ontem não consegui fazer. Dia tão caótico, mas hoje vai rolar. Então, aproveita que é a semana do carnaval. Vai chegar o carnaval, o fim de semana, as academias em tese vão estar bem tranquilinhas. Então, é uma hora boa para quem quer começar na academia, né? Tem aquela timidez e tal. Aproveita. Começa devagar, começa na boinha, de leve, mas começa. A ideia aqui é garantir mais tempo de vida ao lado das pessoas que você ama. É isso que a gente quer todo dia. Então, cuida do corpo, cuida da mente, cuida da alimentação, que isso vai ser importante demais. O Papo do Coach desta terça-feira, daqui eu já vou treinar, vou só tirar essa camiseta polo aqui e vou colocar outra e vamos para o treino da terça-feira. Aliás, eu fico muito feliz, já compartilhei isso com vocês aqui, com os comentários, de gente que se motiva. Pô, Jorge, tava numa preguiça, mas fui treinar por você. Pô, Jorge, fiquei tanto tempo, 2 anos sem treinar, tô voltando agora, obrigado. Ao mesmo tempo, tem comentários que, né, às vezes dão uma viajada. Ih, Jorge já está ensaiando uma publi. Cara, não tem nada. Minha última publi de suplementos, etc., foi a Fit Forte. A gente terminou no fim do ano passado. Então não tem nada do radar no horizonte, é genuíno mesmo. Tanto que no meu Instagram, todo dia, praticamente, eu posto foto ou vídeo de treino. Ou nos stories ou na timeline. Vídeos dos meus resultados com a Paola, de como a gente era antes, como a gente está agora. E não tem marca nenhuma, não tem nada. Alô, marcas! Se vocês quiserem chegar, cheguem. Serão muito bem recebidos aqui, né? Mas não tem nada. É genuíno, é absolutamente genuíno. Eu acho que eu posso influenciar positivamente as pessoas, então gosto de fazer isso aqui, né? É algo que faz parte da minha vida, então é isso aí. E eu fui muito puxado pela Paola. A Paola faz muito isso no Instagram dela. E aí eu vejo muitas meninas, muita gente chega e fala, caramba, Paola, eu comecei por sua causa e tal. Eu falo, pô, legal, cara, posso fazer isso também com o meu público, né? Por que não? Então é somente isso, certo? Mas se chegar alguém, estou aqui, ó, nos procurem, por favor. Porque nós precisamos pagar as contas, então vamos trabalhar, precisamos ganhar dinheiro também. Vamos lá, estou aqui para ganhar dinheiro também. Então, temos que pensar em conteúdo. E aí eu fiquei pensando de ontem para hoje sobre esse tema da malandragem no futebol, do Andréas Pereira danificando o gramado antes do Memphis cobrar o pênalti no domingo. E pensei, poxa, esse tema ainda vai estar em alta, né? Menos de 48 horas depois do ocorrido. Esse tema ainda vai estar em evidência, ainda vai estar gerando muito debate. Esse tema, na verdade, ele é atemporal. A malandragem no futebol, essa discussão ela é muito antiga. E eu acho que o lance do Andréas vai desdobrar um mar de possibilidades de análise aqui, tá? Então, a primeira coisa, né? Como eu tenho dito aqui, eu tenho pensado muito nisso, a diferença entre a forma que o jornalista encara um acontecimento do futebol e a forma que o torcedor encara. Então, eu não quero nem ter a pretensão de vender que a minha ideia é a mais limpinha e correta, como também não quero ter a pretensão de mudar a ideia de ninguém, de diminuir a paixão. Ah, não, vamos tornar a paixão do torcedor algo mais racional, vamos educá-lo. Eu não quero ter essa pretensão. Eu acho que não cabe a mim. Eu acho que é uma reflexão que cada um vai ter que fazer internamente. Eu acho que muito disso tem a ver com os valores que a gente carrega, com os valores que são transmitidos. E no caso do jornalista, tem um adicional que é a responsabilidade profissional. O jornalista, como alguém que influencia a sociedade de alguma forma, querendo ou não, achando isso bom ou ruim, você sabe que isso acontece. Quem tem o poder de um veículo de comunicação, de um canhão de comunicação, de um celular, como é hoje, né, e consegue expressar as suas ideias, consegue se fazer entender, consegue convencer pessoas, ele está influenciando pessoas. Então, a partir do momento que você está nessa posição, você precisa ter um senso de responsabilidade muito apurado, muito grande. Eu não posso estimular certos comportamentos. Eu preciso ter esse cuidado. Então, do lado de cá, sempre vai existir. Posso escorregar num ou outro tema, né? Os seres humanos falham, eu sou falho, imperfeito.
Mas do lado de cá sempre vai haver a tentativa de pautar as opiniões por aquilo que eu acho correto, por aquilo que eu acho que melhora a nossa vida enquanto sociedade, a nossa convivência, certo? Então, é isso. Quando eu chego aqui e falo, pô, o que o Andréas fez, cara, é aquela malandragem que a gente tem que condenar, é baseado nesses pilares aqui que eu acabei de destacar, certo? Então, o que o Andréas fez vai ser exaltado pelo torcedor, vai ser tratado como a malandragem do futebol. Não, gente, isso é do futebol, isso é do jogo. Quando não deveria ser. Quando não deveria ser. Aliás, várias coisas eram do jogo e não são permitidas mais. Então, você quer ver uma coisa que era do jogo e que hoje não é permitida mais? A geral do Maracanã. A geral do Maracanã, ela era democrática? Ela era democrática. Os ingressos custavam muito pouquinho, R$2, R$2,50, R$5, até menos. Era muito barato. A geral ainda pegou a época do real, né? No finalzinho da geral já era plano real. Era muito barato, então o torcedor podia ir ao estádio, o torcedor de renda baixa, muito legal. Sob esse aspecto, a geral era muito legal. Só que a geral impossibilitava que o torcedor tivesse a experiência de assistir ao jogo. O cara pagava para não ver o jogo. O cara pagava para ver um monte de perna de repórter passando na frente dele, galera do banco de reservas levantando, os dois bancos na frente. O cara não via o jogo. Não via. Via mal e porcamente o jogo. Num nível abaixo do nível do campo, praticamente. E isso acabou, porque isso não cabe. Porque essa não é a forma de você colocar para dentro do estádio o povão. Ah, não, o povão tá dentro do estádio. Ah, mas bota ele nesse canto aí que eles não vão ver porra nenhuma. Não é assim. Não é. Para fazer desse jeito, então, peraí. Isso mudou. Não é verdade? O canto homofóbico, o canto racista no estádio, quer dizer, não mudou totalmente, porque o que a gente mais vê ainda, que a gente vê com alguma frequência isso acontecer, é canto homofóbico, né? Canto racista na Libertadores, manifestação racista na arquibancada. Só que isso não era um negócio condenado como é hoje. Isso meio que, é coisa do futebol. Isso mudou. Fumar em estádio de futebol, mudou. Tinha treinador que fumava na beira do campo. Chegava lá e... Na Itália, super comum. Você pega jogos dos anos 90 aí do campeonato italiano, os caras estão lá. Na Europa, hein? Os caras estão lá, ó. Isso mudou, porque se entendeu que o tabaco faz um mal terrível às pessoas, provoca câncer de pulmão, não é um hábito socialmente, né, bonito. Eu acho muito incômodo. O cheiro do cigarro, a pessoa que está fumando ao meu lado, eu detesto, assim. Acho que está no top 5 de coisas que me incomodam, que eu odeio nessa vida. Então, é um péssimo exemplo. O cigarro deixou de ser um negócio que na juventude era sinal de gente descolada para cafonice. Hoje é um negócio brega, cafona, cringe. Porra, o cara fuma. Mudou. Claro, agora tem o cigarro eletrônico, tem o vape, tem outras merda aí. Mas o conceito mudou. A ideia que se tinha de normalização não existe mais. Então, as coisas vão mudando no futebol. Os comportamentos vão mudando. Por que esse comportamento não pode mudar? E aí a gente precisa refletir sobre o papel do jogador enquanto ídolo, enquanto figura pública. E também discutir a hipocrisia de alguns discursos. Porque eu acho muito curioso o jogador de futebol que se reúne para fazer nota sobre gramados ruins, fazer o que o Andréas fez no domingo, ir lá e danificar o gramado para ferrar o outro. É o que eu sempre digo aqui, quando o Flamengo fez aquele movimento ano passado, não, vamos pro gramado, vamos padronizar os gramados, gramado natural, eu olhei para aquilo e falei, peraí, o Flamengo agora vai ser o bonzinho que vai querer moralizar o futebol brasileiro, ele vai querer o melhor padrão de gramado pro futebol brasileiro. Não, ele tá vendo dele. Ele está vendo dele, porque tirar o gramado sintético é atacar uma fonte de receita do Palmeiras e da W Torre, que é o principal concorrente dele hoje das competições do Brasil. É atacar uma fonte de receita do Botafogo, que faz show. Então, ele não está tão assim preocupado com o bem do futebol brasileiro. Ele está vendo o lado dele primeiro. É assim que o jogador de futebol se comporta. O jogador de futebol no Brasil, em média, ressalvadas exceções, em média, ele pensa no dele. O discurso é coletivo.
Mas a ação individual é sempre pensando no dele. O que o Andrés fez ali foi pensar no dele. Ele não pensou no Memphis como um companheiro. Ele pensou no dele. Pô, excelente, tem ninguém vendo. Pezinho aqui e um abraço. E aí, nossa, malandragem. Porra, esse sabe ganhar um clássico. Esse teve o espírito de clássico, que é o pensamento que muita gente vai ter. Então, cada um tá vendo o seu. No futebol brasileiro, todo mundo vê o seu. A arbitragem, por exemplo, é outro tema, que deixa muito claro isso. Ninguém... Fizemos vídeo, sei lá, foi semana passada? Acho que foi. Ninguém no futebol brasileiro está preocupado em deixar o árbitro fazer o trabalho dele. Pelo contrário, a impressão que nós temos é que quando o jogo começa, os 22 caras que estão dentro do campo estão procurando uma maneira de fuder o árbitro, entendeu? Ferrar o trabalho do árbitro. Como é que eu vou ferrar esse cara? Como é que eu vou desestabilizar esse cara? Como é que eu vou pressionar esse cara a ponto dele marcar um negócio para nós? É assim que funciona. E aí o árbitro que é mal preparado, é perdido, lida mal com as emoções, com a pressão psicológica que recebe, sucumbe. Porque é impossível você, num trabalho que depende de interação direta de outras 22 pessoas, é impossível você render se essas outras 22 pessoas estão ali, ó, só para te ferrar. Não tem como. Não tem como. Então, essa é a cultura do futebol brasileiro. A cultura do cada um por si. E a cultura do vale tudo pelo resultado. O importante é a vitória. O importante são os 3 pontos. Como você chegou nesses 3 pontos, se você precisar rasgar a ética um pouquinho, não, tudo bem, faz parte do futebol. Não deveria fazer. Aliás, está tipificado em regra. O que o Andrés fez é passível de punição por parte da arbitragem. É que a arbitragem não viu, porque estava o bolo do outro lado, a confusão, o Andrés estava lá sozinho, a arbitragem não viu, o VAR não pode chamar, não faz parte do protocolo chamar para esse tipo de lance, e passou batido. Está na regra, não pode fazer o que o Andrés fez. Então, aquele argumento que alguns podem usar, não sei se estão usando, mas podem usar. Ah, não, isso faz parte. Não. Faz não, está na regra, não pode fazer isso. Não pode fazer isso, não faz parte do futebol. Mas se dá muita... Cara, o futebol, infelizmente, ele glamouriza alguns comportamentos que não deveria glamorizar. Quando me perguntam sobre maiores da história do futebol, ídolos, etc., no meu gosto pessoal, o tamanho dele para o futebol, é claro que eu reconheço, mas para o meu gosto pessoal, uma figura como Maradona não pode ser uma figura exaltada. Não pode. Um cara que faz o gol de mão na final de uma Copa do Mundo, deliberadamente, não pode. Não pode. O cara que dá risada em vídeo de dar água batizada para jogador da seleção brasileira em Copa do Mundo. Esse cara tem que ser exaltado como um dos... Ele foi um grande jogador, sem dúvida, mas um personagem que fez mal ao futebol, na minha opinião. Você pode achar frescura, pode achar bobagem, tudo bem. Aí cada um com os seus valores, tá? Esses são os valores que eu tento transmitir para os meus filhos todos os dias. Tenho 2 filhos e pauto a minha educação. A educação que eles recebem é pautada por esses valores. Você pode ter outros valores. Quem sou eu para cagar uma regra aí na sua casa, na sua cabeça? De jeito nenhum. Mas é como eu penso. Um cara como Maradona, desculpa. O Messi nunca precisou disso. O Cristiano Ronaldo nunca precisou de um artifício como esse. Nunca precisaram. E estão entre os maiores de todos os tempos. Então essa cultura da malandragem. A cultura da malandragem, ela está presente em vários aspectos da nossa vida futebolística aqui. Então, a cultura da malandragem, ela passa também pelo treinador, quando ele chega no vestiário, quando ele chega na sala de coletiva depois do jogo, ele teve um pênalti mal marcado a favor dele, e aí ele simplesmente diz, não vi. Abel Ferreira é mestre em fazer isso. E vários outros, não é só Abel não, vários outros, todos praticamente. Quando é contra eles... eu não vi. Ou então eles puxam. Mas e o da semana passada, hein? Vocês não vão falar nada? Sim, foi falado. Foi falado, professor. Não, porque você tem que falar daquele. Esse aqui não, é daquele. Ninguém assume. Hoje, infelizmente, o árbitro foi muito mal e ele errou para nós. É uma pena que ele tenha errado. Eu não quero que erre contra ninguém, nem contra nós, nem contra o outro. Eu quero só que ele acerte e vambora. Ninguém vai adotar esse discurso. Ninguém. Então é a boa e velha... malandragem discursiva também, né? Malandragem opinativa também, malandragem na construção
do pensamento também. Então é assim que nós vamos. Muito porque há uma cultura enraizada aqui no Brasil. E aí você vai dizer, o Jorge vai atacar com a síndrome de vira-lata de novo? Encare como você quiser, eu respeito. Mas o Andréas passou um tempo... Não é que na Europa essas coisas não aconteçam, tá? Mas é engraçado. Você imagina, faz um exercício aí, fecha o olho e fala, pô, vou pensar num cenário aqui. O Andréas jogando na Premier League, onde ele jogou, e fazendo exatamente isso aí. Você imagina isso acontecendo? Na Champions, sabe o que acontece na Europa? Eu narrei jogos europeus durante 18 anos da minha vida. Quando um camarada dá uma entrada muito dura num adversário, trapaceia, falta com fair play durante o jogo, esse cara toma vaia até o final do jogo do estádio inteiro. Do estádio inteiro. É tradição na Europa. Na Inglaterra, então, nem se fala. O cara fez uma sujeirinha ali no jogo, o estádio viu, pegou na bola. Claro que o fato dele se jogar no time adversário facilita. Mas não é só por isso, porque os demais não estão sendo vaiados. É porque ele teve uma conduta antidesportiva. E na cultura local, isso não é tolerável. Não se admite um negócio desse. Então você não fala, pô, não é assim que a gente quer. Não é assim que a gente quer ganhar jogos. Não é assim que a gente quer que ganhe da gente ou que a gente vença. Desse jeito não, peraí. Se cruzou uma linha, sabe? Se cruzou uma linha territorial que a gente não pode aceitar. E aí o torcedor dessa forma vai lá e reage. Então você imagina isso acontecendo corriqueiramente numa Premier League? Alguém lá... É muito difícil, porque a cultura influencia demais. Mas a cultura, ela só vai mudar a partir do momento em que os envolvidos estiverem dispostos a mudá-la. E é de cima para baixo. Não é a arquibancada que vai mudar o campo, é o campo que vai mudar a arquibancada. O discurso do Ranieri pós-jogo domingo, eu acho um bom discurso, mas é um discurso que ao mesmo tempo me entristece, porque o Ranieri fala, não serei hipócrita, porque se fosse do nosso lado a gente ia estar comemorando. Perfeito, perfeito. Discurso, né, ok, conectado com a realidade, tudo bem. Mas ao mesmo tempo me desanima porque na fala do Ranieri está embutido o seguinte, é assim mesmo e vai continuar sendo. Ninguém vai se esforçar para mudar. Todo mundo vai continuar querendo ver o seu lado do futebol e não o coletivo, o pensamento no produto, etc. Então vai seguir como está. Então, ao mesmo tempo que é uma boa fala pela honestidade, o Ranieri foi honesto. O Ranieri foi sujeito homem, honesto. É isso mesmo. Se fosse do lado de cá ia ser do mesmo jeito e vambora, não vou condenar o cara. Só que ao mesmo tempo, ele está dizendo, ô Jorge, espera sentado, porque não vai mudar. Não adianta, os jogadores não vão fazer qualquer movimento para isso. E é de se entristecer, porque a gente está nesse mato sem cachorro aqui. E eu acho que o jogador ele precisa capitanear esse papel, por isso que eu disse que a mudança do jogador para arquibancada é do campo para arquibancada e não o contrário. Porque não dá para ficar sucumbindo à pressão de arquibancada e até de imprensa, cara. Às vezes a imprensa está pressionando por um negócio e a imprensa está errada. Mas nesse caso, acho que o que ocorre muito também e que inibe ações nesse sentido por parte de alguns jogadores que talvez até queiram tentar algo assim, é a própria pressão que ele recebe de torcida em rede social. Lembra do fair play do Rodrigo Caio? Ele foi escrotizado, demonizado por parte da torcida do São Paulo. Porque ele teve uma atitude de fair play. Quando o Klose, lá na Itália, na Lazio, no Napoli e Lazio, teve a atitude de fair play, ele foi exaltado pela própria torcida. Um gol de mão que ele virou pro árbitro e falou, foi com a mão. Não valida não. O gol foi com a mão. A galera falou, porra, caramba. Aqui, o Klose seria otário. Otário. Porra, que otário, hein? Que cuzão, hein? Porra, meu Deus, que trouxa. Como é que faz isso num clássico? Como é que faz isso contra o rival? O rival tem que se ferrar mesmo. E aí se criaria muito provavelmente um clima tão ruim a ponto do cara deixar o clube. Porque é assim que as coisas funcionam no Brasil. Aqui a gente quer ganhar a todo custo. A todo custo. Meu filho tem 21 anos e frequentou a arquibancada comigo durante muito tempo. Hoje a gente mora em estados diferentes. E vocês podem perguntar essa história para ele que com certeza ele vai lembrar. Copa do Brasil de 2007, eu como torcedor de arquibancada,
estava no Maracanã, acho que era semifinal, Botafogo e Atlético Mineiro. O erro do Simon. Eu estava na antiga arquibancada branca do Maracanã. E essa história não é para me posicionar como mais limpinho, melhor do que todo mundo não, tá? Não é não. É só para compartilhar com você como eu vejo as coisas. Pode ser que você veja da mesma forma, pode ser que você ache, pô, coisa de otário. Tudo bem, direito seu. Mas vamos lá. Então eu estava no Maracanã, foi um jogo que o Botafogo fez promoção de ingresso. R$5 o ingresso bem barato para encher o Maracanã, e o Maracanã encheu. Tinha uns 50 mil pessoas lá. E aí, cara, aos 47, 48 do segundo tempo, Copa do Brasil 2007. Foi quartas, né? Porque depois na semi caiu pro Figueirense com o jogo da Ana Paula. A Ana Paula Oliveira canetou 2 gols do Botafogo. Loucura. Inclusive eu tenho histórias de torcedor desse jogo que vocês não queiram nem saber. Mas vamos lá. Então foi quartas na Copa do Brasil 2007. Botafogo e Atlético Mineiro. Botafogo estava classificando. Só que ali aos 47 do segundo tempo, o Danilinho é derrubado dentro da área, um pênalti assim, eu vi a arquibancada branca, ficava do setor superior do Maracanã, ela era bem central. Sabe onde ficam as câmeras de TV? A arquibancada do outro lado? Então visualiza aí, a arquibancada branca era ali e em cima, né? No anel superior, eu tava dali. O lance foi à minha direita, eu vi o pênalti em cima do Danilinho e falei, pênalti, puta, pênalti. Fechei o olho e falei, pênalti. O árbitro era o Simon, Carlos Eugênio Simon, não tinha VAR. O Simon não deu pênalti. O pênalti foi um escândalo, mas assim, um escândalo, um negócio, um dos maiores erros da carreira do Simon. Beneficiou meu time naquele momento, eu estava na arquibancada, com a torcida do Botafogo. Eu olhei para aquilo, o estádio deu uma gelada, aí aquela confusão, os jogadores do Atlético foram para cima do Simon, o jogo ficou parado, aí o jogo recomeçou, o Simon encerrou o jogo, os caras foram para cima dele de novo, a torcida começou a comemorar a classificação. Sabe aquela cara de gol contra que você, às vezes você sai assim, quando você passa por um episódio que te constrange, que você fica com aquela cara de bundão? Eu saí do Maracanã desse jeito. Eu talvez tenha sido uma das pouquíssimas, o único com certeza não, mas uma das pouquíssimas pessoas a sair do Maracanã naquela noite constrangido. Falar, porra, foi um erro de arbitragem muito grave. Irmão, foi muito pênalti pros caras. Muito pênalti. Absurdamente pênalti pros caras. Puta que... Eu não gosto desse sentimento. Aí na semifinal, logo depois, o Botafogo foi prejudicado dentro do Maracanã pela Ana Paula Oliveira. A bandeirinha que tirou a Copa do Brasil 2007 do Botafogo. O Botafogo para a final enfrentaria o Fluminense e provavelmente seria campeão, estava jogando um grande futebol. E aí todo o torcedor do Botafogo se sentiu horrorizado, injustiçado. Pois é, mas a mesma galera que olhou o lance do Danilinho falou, porra, dane-se, cada um por si mesmo, é isso aí. Que se foda. Entendeu? Entende? A roda sempre gira contra você. Então, uma coisa que eu não gosto, e às vezes eu me prejudico muito na vida também por isso, mas paciência. Eu não sou seletivo. Eu tenho pessoas que estão ao meu lado e que eu tô com elas a vida inteira. Tô com elas para sempre, tô fechado. Mas elas erram. E se elas erram, eu não posso chegar e bater palma pro erro. Falar, pô, não, você tá corretíssimo. É isso aí mesmo, o caminho é esse, estamos fechados, estamos juntos. Não. A mesma coisa vale pro time de futebol. Só que é difícil, quando tem um componente paixão, é muito difícil que as pessoas tenham esse tipo de pensamento. E eu super entendo. Mas acho que essa cultura tem que mudar de alguma forma. E eu não acho que é o torcedor que vai mudar isso. Eu acho que os exemplos vêm de cima. A cultura de ganhar vantagem na sociedade... Por que você vê a quantidade de golpe que a gente tem aí na sociedade? Cada um por si. Todo dia um cara tentando te dar um golpe, todo dia alguém tentando te aplicar uma pernada, todo dia. Né? Todo dia alguém fazendo uma malandragem com dinheiro. Por quê? Porque o exemplo vem de cima. Porque quem cuida da coisa pública, cuida mal. Quem cuida da coisa pública, e aí eu estou falando de todo mundo. Eu estou falando de legisladores, eu estou falando de juízes, todos que deveriam dar o exemplo da retidão. Dão exemplos na direção contrária. Aí você está aqui embaixo, se ferrando. Você trabalhador, sai de casa às 5 da manhã, se ferra pegando 2, 3 conduções para trabalhar, volta para casa morto, chega no final do mês, o dinheiro mal dá para pagar as contas. E você vê o cara lá no topo, lá em cima, ó, só levando vantagem, só fazendo coisa errada e se dando bem. Qual estímulo você vai ter para praticar o certo?
Aí vira o bunda lelê, vira o cada um por si. O Brasil sempre foi cada um por si. Apenas os discursos são alinhados com o coletivo, mas as ações, cada um por si. Isso só muda com exemplos que vêm de cima. É de cima para baixo. E no caso do futebol, quem está no topo são os caras mais caros, mais bem remunerados, são os ídolos, são os jogadores. Esses caras têm que começar a mudança. Se eles começarem a mudança, pode ser que um dia ela ocorra. Existem tantos pactos entre os jogadores, né? Existem tantas, né? Tantas, não são regras escritas, mas tantos combinados entre eles que são colocados em prática. Esse deveria ser um. Galera, vamos fazer o seguinte, não vamos foder a vida de ninguém, desculpa o palavrão, não vamos, sabe por quê? Porque amanhã pode ser contra nós, não vamos fazer essa porra na marca do pênalti? Vamos, né? Pô, acho que isso aí já passa um pouquinho do limite, né? Não acha? Isso aqui já não cruza uma linha. Vamos, essa linha a gente não avança, vamos combinar umas linhas aqui pra gente não avançar? Vamos nessa? Aí pode ser que a coisa mude. Mas do jeito que tá, pela fala do próprio Ranieri, não vai mudar. É isso aí. Ih, tá se aproximando, vem problema. Vem problema. Tá falando muito, bora, tem que treinar. Treinar, já tá arrumada, né? Tá prontinha. Também tô, vou só trocar a camiseta. Vamos treinar que já acabou. São 10h16. Tá acabando a gravação do vídeo nesse momento, certo? Boa terça-feira para todo mundo. Ah, esqueci de falar no início do vídeo. Hoje tem Tropa GETV. Vejo você às 6 no canal da GETV, aqui no YouTube. Tropa GETV, para falar da rodada do Brasileirão, que começa já hoje, né? Hoje já tem jogo, já tem Vitória e Flamengo abrindo a rodada do Brasileirão, a terceira rodada. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau!